Vôlei Fã, seja bem-vindo a mais um programa mais do que especial aqui do Web Vôlei. Hoje trazendo um convidado, diria, das neves. Então eu não posso deixar de fazer a primeira provocação, Paulo Coco. Como é para um pernambucano estar enfrentando temperaturas na casa dos -10 na primeira experiência nos Estados Unidos? Seja bem-vindo, amigo, tudo bem? Olá, amigos, tudo bem? Graças a Deus, é um prazer falar de voleibol, conversar com vocês e estar participando aí do Web Vôlei, site tão respeitado tem sido uma experiência legal, acho que diferente, né, do que a gente está acostumado com relação à temperatura, principalmente, mas vem fugindo um pouco a regra do que a gente escuta aqui, do que é Atlanta, né, de nevar a cada 5, 10 anos, e a gente já pegou neve aqui. Essa semana especificamente muito frio, né? Temperatura beirando aí -10, -9, sensação de -13. Então, estamos aprendendo a conviver nesse frio. A estrutura interna ela é muito tranquila com relação à calefação, os lugares fechados, né? Mas realmente não dá para estar muito na rua. Gurginha, falando em calefação, acho que você tá mais do que apresentado para começar a sua participação aqui. Tudo bem, amigo? Salve, Boas, Bruno, Paulo Coco, obrigado pela presença. É um prazer ter a oportunidade de trocar essa ideia contigo. Nossa audiência, tenho certeza que vai desfrutar muito aqui desse bate-papo. Por aqui, eu acabei de espiar na janela, passou aqui uma gaivota, ela estava voando com uma asa só, a outra ela estava se abanando. Tá osso na Ilha da Magia, viu? Um dia muita chuva, no outro dia aquele calorão, mas seguimos. Paulo, já que você tocou nesse assunto estrutura, cara, você, durante 7 temporadas, esteve à frente do Praia Clube e fez parte desse processo de consolidação do clube entre os melhores e de melhor estrutura aí, quiçá das Américas, né? Qual é o tamanho da diferença do que você encontrou aí em relação à estrutura de trabalho com que você estava habituado aqui no top de estrutura no Brasil? Eu acho o seguinte, a Love ela vem com uma proposta um pouco diferente, pelo menos nesse início de formação da liga, né? Quer dizer, a própria liga ela é detentora de todos os clubes, ela maneja toda a liga, né? E ela tem desenvolvido os clubes tentando ter uma certa igualdade em termos de estruturais, né? Para dar condições iguais, para que a liga realmente se estabilize e aí sim se torne uma liga onde me parece que a ideia futura é se formar em termos de franquias. Então, acho que o grande sonho dos investidores, dos formadores da liga, dos diretores, das pessoas que trabalham, é que a Love se torne a próxima Major League americana, né? A NBA do voleibol, tipo a NFL, né? A MSL, quer dizer, esse é o grande objetivo, né? Em termos estruturais, a gente sabe que o americano ele é muito detalhista, né? Então, a Love, dentro dos seus princípios, ela encampou vários clubes de formação dos Estados Unidos, né? A estrutura nossa de treinamento de todos os clubes, que todos têm a denominação de Love, né? Love Atlanta, Love Salt Lake, Love Austin, quer dizer, com o nome das cidades, né? Para realmente ter a relação com a comunidade, vem a relação com os clubes de formação, o desenvolvimento dos clubes, onde esses atletas vão para os colleges, né, para as universidades, e aí se culmina no desporto profissional, na liga profissional, que esse é o grande sonho do americano de ter uma liga profissional dentre as melhores do mundo, né, quiçá a melhor do mundo. Então, a nossa estrutura de treinamento está dentro desses clubes, eles construíram vestiários, lounge, academia, sala de vídeo, sala de reunião, quer dizer, dentro dos clubes tem uma estrutura, sala de fisioterapia, quer dizer, tem uma estrutura muito bacana dentro dos clubes de treinamento, e os jogos são em ginásios de 4, 5, 6 ou até mais milhares de pessoas que podem acompanhar os jogos, né? Então, essa é a estrutura básica da liga, né? Mas com todo o material necessário que foi. Quando a gente assinou o contrato, eles mandaram um PDF dizendo todos os materiais. Então, por exemplo, a gente tem 2 televisões de 75 polegadas que você pode linkar
o treinamento e mostrar um delay para elas online. Quer dizer, dentro da liga, a gente está trabalhando com 2 softwares, um de treinamento, que chama Ball Time, e um para estudos de jogo, que chama Volley Station. O Ball Time, a gente filma o treinamento todo dia, se faz o upload desse vídeo, a inteligência artificial identifica as jogadoras e você assiste o treinamento. As jogadoras podem buscar ações do seu treinamento. Quer dizer, a gente está nesse processo aí mas com toda a estrutura necessária de material, né, que a gente precisa para desenvolver um bom trabalho. Ô Bruno, você aí que está ajudando a desenvolver também o voleibol em terras portuguesas, já pode pegar esse software e colocar no seu treino a partir dessa semana. Tudo bem, amigo? Tudo bem, Daniel? Um abração para você, um abração, Gosto. Poxa vida, estava ouvindo o Paulo falar e pensando aqui comigo, meu Deus, né? Que estrutura maravilhosa, que condição, né, para um profissional trabalhar. E agora também eu estou até com vergonha de dizer que passo frio aqui em Portugal, né? Porque com essas temperaturas negativas, né? Vou ter que repensar o meu conceito de frio. Bom, Paulo, é um prazer estar conversando com você. E acho que um dos efeitos imediatos da criação dessa liga foi a retenção, vamos colocar dessa maneira, de grandes estrelas do voleibol americano que precisavam sempre estar atuando fora de casa, né? Algumas delas, inclusive, quando assinaram o contrato, diziam, poxa, agora eu tenho a oportunidade de atuar para minha família vai poder me ver jogando de pertinho, né? E olhando para o teu elenco, que, claro, tem várias peças interessantes, mas a expoente é a Kelsey Robinson, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de como tem sido trabalhar com a Kelsey aí em Atlanta. Bruno, um prazer falar contigo. Eu acho que tem sido muito prazeroso, né? Ela é uma pessoa maravilhosa, assim, uma das fundadoras da liga, né? Cada time tem 2 que eles chamam de jogadoras fundadoras. A gente só tem uma, que é ela, né? Acredito que a outra seria a Fabiana, né? E a gente tem trocado muitas ideias, né? Porque estão todos realmente muito interessados que a LOVB se estabilize, né? Esse é um dos investimentos das atletas americanas. Quem está no circuito internacional sabe da dificuldade que é todo ano ter que passar 6 meses da sua vida no exterior, e isso não por uma temporada, 2, 3, mas toda a sua vida, né? Isso era uma das conversas que eu tinha com a Nicole Faust, né? E esse é o grande nicho, um dos grandes nichos da LOVB, né? Conseguiu trazer de volta quase que 90% das jogadoras que estiveram em Paris, as jogadoras americanas, né? Se não me falha a memória, só 2, caso da Skinner e da Plummer estão jogando 3 e a Dana White, né? Quer dizer, esse é um dos grandes fatores, porque quando você fala de voleibol aqui nos Estados Unidos feminino, até então, quando você fala assim, qual é o melhor time do mundo? Os jovens americanos que praticam voleibol, eles falam Nebraska, a Universidade de Nebraska, a Universidade do Texas, a Universidade tal. Eles só têm a visão até o desporto universitário. E a LOVB está vindo para mostrar que existe um patamar acima, que é o nível internacional, né? Que é o desporto internacional, no mais alto nível, né? Que existe ainda um degrau acima do desporto universitário. Então, esse é um grande quesito. E ela tem trazido muitas discussões. Diversas reuniões com os treinadores e os diretores, a gente mostra um pouco a nossa visão de experiência da Liga Brasileira, de trabalhar na seleção brasileira internacionalmente, né? Ela traz a experiência dela de Turquia, a Liga Turca, Liga Italiana. Então, o que é que a gente pode ajudar no desenvolvimento da LOVB? É isso que a gente tem trazido. Tem sido tudo muito experimental no primeiro ano, né? Existe sempre uma ideia. Eles se estruturaram muito, começou há 5 anos atrás com 5 pessoas idealizando, mas esse ano, quando você coloca em prática, aí as coisas vão se colocando no seu devido lugar. O que funciona deve continuar, o que a gente precisa ajustar. Então, a gente tem reuniões periódicas, os treinadores se reúnem quase que semanalmente para conversar sobre a liga, conversar sobre seus problemas individuais em termos da sua localização, mas também o desenvolvimento da liga, estrutura, formatação, sistema de disputa, tudo isso que vai fazer com que a liga seja realmente uma liga das melhores do planeta. Ô Paulinho, a gente tem visto, talvez principalmente desse último ano para cá,
além da LOVB chegando com uma força para ser uma das principais competições do mundo, a Liga Japonesa abrindo mais espaço para estrangeiras. A gente tem visto no masculino a Turquia começando a investir muito mais do que já investiu para equiparar um pouco com o feminino, que já é um patamar muito acima. Quando a gente olha para esse todo, você acha que nós, aqui no Brasil, também temos que nos atentar para o que está acontecendo no mundo, para a gente poder fazer com que a nossa Superliga também avance, dê próximos passos, para a gente não ficar muito atrás do que esse mundo novo está fazendo? Eu acho que sempre houve essa preocupação, né? Eu acho que, com relação à Superliga, enquanto eu tive aí, o Guja falou do desenvolvimento do Praia, eu acho que uma das nossas funções é isso, é melhorar a estrutura e o nível do voleibol por onde a gente passa, né? Eu tentei fazer isso no Praia, na minha mínima contribuição lá. Hoje o Praia é uma grande referência nacionalmente. Em termos de Superliga, a gente sempre discutiu isso. Existem dois fatores, na minha opinião. Um é atentar para esse fator internacional, a globalização, ter melhores estrangeiras, o número maior de estrangeiros, tanto é que por um período houve uma discussão entre aumentar o número de estrangeiros, nós aumentamos para 3 estrangeiras, né? A outra preocupação é com o lado do desenvolvimento das jovens brasileiras, porque também aconteceu um período na Itália, se você abrir muito, você inibe a formação de jovens jogadoras. Então, acho que tem que ter um equilíbrio. Acho que a Superliga entrou num bom equilíbrio. Tanto é que o grande problema da Liga, da Superliga, é a questão financeira, né? A gente, financeiramente, não consegue concorrer com as principais ligas do mundo, até pela estrutura, diferença monetária. Quer dizer, acho que isso, para mim, é o maior empecilho. Então, tanto é que você não vê a maioria dos times, você tem 3 estrangeiras, mas o primeiro escalão de estrangeiras internacionais não é um número muito significativo que joga no Brasil, até porque você tem a Liga Turca, tem a Liga Italiana, tem hoje você tem a LOV, quer dizer, que encampa primeiramente essas jogadoras, né? Então, acho que esse equilíbrio, agora, obviamente, você tem que ficar atento com o nível de jogo. Eu tenho acompanhado muito aqui, é super importante você ter um nível de jogo. Acho que o Campeonato Mundial ele te dá esse parâmetro para ver o quanto que a gente ainda tem que evoluir, mas realmente os clubes aqui têm uma estrutura muito diferente em termos de quantidades estrangeiras, né? E por mais que eu esteja começando, vou dar um exemplo, no meu time tem 5 nacionalidades diferentes, tem República Tcheca, tem Tailândia, tem Polônia, tem Itália, né? Quer dizer, tem Espanha, Cuba, entre outras ligas. Não tem uma limitação, como também na Turquia e Itália ele tem uma limitação para o campeonato nacional, mas os clubes têm um número maior de estrangeiras em virtude do Mundial de Clubes, em virtude da Champions League, onde não há limitação. Então, eles conseguem trabalhar, são verdadeiras seleções mundiais, né? Eles conseguem trabalhar com um número de estrangeiras maior e a diferença, para mim, é a qualidade das estrangeiras que eles conseguem ter na sua liga as melhores do mundo, né? Paulinho, você falou aí pelo menos 6 nacionalidades distintas, além das locais, e a sua. Como tem sido driblar a dificuldade da língua? A gente sabe que, voleibol é uma língua universal, né, cara? Mas a comunicação com toda essa globalidade dentro do seu grupo, como tem sido? Acho que tem sido bem bacana. Quer dizer, eu ainda tenho na auxiliar técnica uma japonesa que é minha auxiliar técnica, a Yoko Setterland. Foi levantadora da seleção americana, apesar da mãe ser japonesa, ela nasceu aqui, jogou na Olimpíada de 92 em Barcelona e 96 aqui em Atlanta. Eu tenho um Dovo, que toda a comissão técnica chama de Dovo, de Direction Operation Voleibol, que é um diretor de operações. Também é um cara que jogou voleibol na seleção de Porto Rico, né? Além da diferente nacionalidade das atletas. Então, isso tem sido um ganho muito grande para mim, em termos de aprendizado, não só cultural, né? Mas também de língua, né? Tenho melhorado um pouco o meu inglês, que a comunicação é de inglês. Tenho aprendido muito, porque o desporto universitário aqui ele tem outra linguagem do voleibol, diferente da linguagem internacional, mas a grande vantagem para mim é que, especificamente, o meu time não tem tantas jogadoras que vieram do college. Agora,
a gente encampou 2 atletas que vieram do college, mas a maioria delas já tiveram experiências internacionais, né? E a língua do voleibol internacional é a mesma, então isso facilitou, né? Facilitou muito. Obviamente que termos técnicos, eu tenho aprendido muito no inglês, os termos técnicos, tem me ajudado muito a entender isso, a conhecer mais o voleibol americano, a maneira do americano pensar, quer dizer, como eles enxergam o jogo, né? E tenho aprendido também com Polônia, com Itália, com tudo isso. E tem sido um desafio bem interessante para mim, um aprendizado constante em termos de treinamento, né? Não é só colocar a minha metodologia, mas as adaptações que a gente tem que fazer para que as jogadoras de distintas nacionalidades entendam o processo, o que a gente está tentando fazer, onde a gente quer chegar. E aí eu volto onde o Bruno colocou, que é o trabalho da Kelsey, né? Da Kelsey Robson Cook. Ela tem sido uma líder fantástica, né? Nessa comunicação com as jogadoras, entende muito de voleibol, conhece não só o voleibol americano, mas principalmente o voleibol internacional. Então, esse contato com ela, essa troca, tem sido muito gratificante. Ela tem acrescentado, né, em demasia todos esses conhecimentos. Eu tenho aprendido muito. E esse foi um dos motivos que eu decidi vir para cá, para tentar crescer, aprender, ver outra ótica de voleibol, né, e tentar dar a minha mínima contribuição para que os Estados Unidos consiga ter uma liga profissional bem estabilizada aqui. Paulo, eu queria que você contasse para a gente agora sobre aquelas particularidades da regra, né? Se gerou um estranhamento da tua parte, ou se a adaptação foi tranquila, se tem alguma que te incomoda um pouquinho mais, ou se está tudo de boa. Não, eu acho assim, Bruno, uma das conversas na nossa negociação, exatamente isso, é a questão da inovação, né? O diretor-geral da Love é um rapaz que foi treinador, ele chama Thomas Hogan, né? Ele faz o link entre os treinadores, ele é o diretor-geral, a Courtney Thompson, levantadora, trabalha diretamente com ele nessa ligação entre treinadores e atletas, né? E a liga. Ele foi, para você ter uma ideia, auxiliar técnico da seleção americana feminina na Olimpíada de Pequim em 2008, né? Então, o cara que está... Só que nas nossas conversas tem um quê de inovação, tem uma particularidade de integração com a Federação Internacional, para ser também uma vanguarda em trazer novas situações que a Federação Internacional também tem interesse no desenvolvimento do voleibol. Então, por exemplo, a gente tem uma regra aqui do dois-toque, que eu já joguei um campeonato mundial de clubes, onde também não permitia, era livre dois-toque, não tinha dois-toque. Então, são questões de adaptação. Eu sempre digo que as mudanças, elas trazem um desconforto, né? Vou dar um exemplo, na minha época de jogador e treinador, a introdução do livro, principalmente a mudança para o sistema de tie-break, né? A tirada da vantagem. No início houve um estranhamento, mas hoje a gente vê que é muito melhor, né? Então tem algumas regras aqui que são realmente muito diferentes para a gente, como o do estoque. Eu acho que é uma questão de adaptação. Eu vejo de 2 maneiras essa regra especificamente. Por um lado, eu não gosto, porque eu gosto do voleibol limpo, um voleibol bem jogado, uma qualidade técnica de maior excelência, né? E aí você vai treinar, você vai desenvolver o atleta e tal. Então, é esse lado que me deixa um pouco incomodado. Mas tem o lado também do bis do negócio, que é o jogo parar menos, o jogo ter mais continuidade, né? O jogo não ficar toda hora parando e tal, e isso traz uma situação interessante na questão do dois toques. Algumas vezes é feio, né? Por isso que às vezes eu não gosto. Agora, vamos ver como é que a coisa desenvolve. Outra situação que eles dizem que está muito ligado à Federação Internacional é a questão das 8 substituições, que realmente muda um pouquinho o jogo, né? Eu, quando cheguei aqui, tenho acompanhado, acabou agora em dezembro a temporada do college feminino, começou o masculino agora. Primeiro dia que eu cheguei, eu fui assistir um jogo aqui da Georgia Tech, né? E me trouxe uma estranheza gigante, porque no college você pode fazer 15 substituições. 15.
E aí você vê dupla troca toda hora, a levantadora chega na rede, a jogadora entra para bloquear, ela sai, na posição 3 ela sai de novo, entra para bloquear, volta de novo. Então, quer dizer, é uma coisa legal no sentido de você dar oportunidade para muitas jogadoras participarem, mas também ele limita um pouco o desenvolvimento técnico. Tem jogadoras que não jogam no fundo de quadra, né? Tem jogadoras que não sacam. Por exemplo, no college, a líbero pode sacar uma vez. Não é o que acontece na lobby, né? Na lobby não tem isso, mas no college, a líbero pode sacar por uma das centrais. Então, uma central não saca. Então, por exemplo, a Daniela Coutinho, que vocês conhecem bem. Daniela Coutinho é central. Até ela jogar no Brasil, ela nunca participou de fundo de quadra. Aí vem a dificuldade dela da técnica de desenvolvimento embaixo, de recepção, de defesa, de qualidade técnica na entrega de bola. É normal. Eu tenho uma central que veio agora do college também, entre as que eles chamam de Love Six. Eles selecionaram, quando acabou o college, 6 jogadoras de destaque do college e colocaram um em cada time. Né? Então, é uma central que nunca fez fundo. Então, a menina, muito boa na rede, muito forte, mas que vai levar um tempo de adaptação no fundo de quadra. Então, sempre eu digo, sempre tem os dois lados, né? As regras principais do dostoque, tem uma situação de líbero que a gente não pode usar 2 líberos no jogo, né? A gente só pode usar uma líbero. Então, tem muitas coisas que é mais... Acho que as principais foram essas, né? Substituição, que são 8, o dostoque, o uso de uma líbero, aí a bola no teto. Bola no teto. Mas a bola no teto, ela quase que não acontece porque os ginásios são grandes. Eu joguei em Áustria agora, talvez pudesse acontecer de bater no placar, né? Porque era o placar aquele no centro da quadra, mas é uma coisa assim, de continuidade do jogo também. E não tem a permissão de tocar no teto e ir para o outro lado. Ela tem que tocar no teto e se recuperar no seu lado. Como também o dostoque. Você não pode dar dostoque, segurar uma bola, dar um toque feio, passando a bola para o lado de lá. Você pode dar na primeira ação, que a regra internacional já permite. O que acrescentou a Love foi, você pode dar no segundo toque, no levantamento, na segunda bola, mas não pode passar para o outro lado e configurar um ataque através do dostoque, né? Como também a bola tocada no teto. Então, a gente, por exemplo, tocar no teto, a gente para a Olimpíada de Paris foi muito interessante. O nosso centro de treinamento era um ginásio muito baixo e tocava no teto toda hora. A gente treinou assim o tempo inteiro. Então, torna a situação dinâmica. É uma questão de adaptação, né? É uma regra que também vem do college. No college você pode fazer isso. Acontece isso aqui, né? Então, são regras que, obviamente, acredito eu que algumas vão ser ajustadas para a segunda temporada. Isso, pelo menos, são as discussões que nós temos aqui, né, em termos de formatação de liga. Então, algumas dessas regras vão ter ajustes, né, que eu já tenho escutado um pouco em relação a isso. Eu, particularmente, prefiro, como treinador, ter uma flexibilidade. Eu acho que a melhor liga é a Superliga em relação ao uso da líbero. Então, você decide, na sua necessidade, se você vai usar 2 líberos, você vai usar uma líbero, né? Não é obrigatório, como é internacionalmente, você ter 2 líberos, né? Quando você tem 14 ou 13 jogadoras. Quando você tem 12, você tem a flexibilidade da escolha, mas e também não tem a obrigação, como nós temos aqui, de usar uma líbero só, né? Então, acho que é uma escolha do treinador em função da necessidade do seu elenco, do seu time, né? As outras regras eu vejo prós e contras. Vamos ver aqui realmente se fixa, se firma e que vai continuar. Só um adendo com relação à substituição. Também vejo uma situação interessante por um lado, né? Te dá uma maior flexibilidade. Por exemplo, eu posso usar 3 jogadores numa posição, né? Colocar uma jogadora na rede, a jogadora entra no fundo, posso colocar outra jogadora que não pode pôr no lugar dela, né? Ou, como alguns times têm feito, que aí eu acho que limita um pouco. Eu acho interessante, por um lado, lá do clube, mas acho que pro voleibol limita um pouco internacionalmente no quesito de quando você usa, por exemplo, você tem 8 substituições, você pode fazer 2 vezes a dupla troca. Então, praticamente, a sua posta, por exemplo, ela não ataca do fundo. Quando você vai para o voleibol internacional,
você não tem a possibilidade de fazer 2 vezes, ela sente um pouco isso. Isso é uma discussão que eu tive, inclusive, com a Robson, né? Então, ela dizia, como é que a gente vai preparar as nossas opostas se elas não atacam do fundo, né? E isso acontece muito no college. Eu faço diversas vezes a dupla troca, a troca de 5 em 1, e aí a minha oposta não joga no fundo. Não ataca do fundo, não defende e tal. Então, eu acho que isso limita um pouco o desenvolvimento técnico de algumas jogadoras em determinadas posições. Então, é o lado negativo de você aumentar o número de substituições, de dar uma flexibilidade maior. A gente tem aprendido a trabalhar, a usar, né? Mas ainda é interessante, mas tem o porém, né? E você continua com 2 tempos por set? Aqui funciona da seguinte maneira. Você tem 2 tempos por set. Se nenhum técnico pedir até o 12º ponto, existe o tempo técnico do 12º ponto. Esse primeiro tempo técnico do 12º ponto, ou se um dos treinadores pedirem anteriormente o 12º tempo, é um tempo maior em virtude da televisão. É um tempo de 2 minutos e 15 segundos, né? Quando a gente pede antes do 12º, o 12º ele deixa de existir, né? Então, você tem 2 tempos. Ou se você não pedir até o 12º, nem o outro treinador, você continua tendo 2. Para no 12º e os outros tempos técnicos você tem de 30 segundos, né? Você continua com os 2. Como também eles reviram a questão do challenge. A princípio, nas nossas discussões, teria 2 challenges, 2, independente se ganhar ou não. Antes de iniciar a liga, eles reviram, vai ter um pedido meu de uma consideração, né? E eles reviram e hoje o challenge funciona como o internacional, né? Se você ganhar, inclusive tem, que foi até um problema que eu tive no último jogo, o challenge de toque na defesa, né? Que houve uma discussão com o árbitro, que eu falei, mas ele não pode pedir. A gente ainda tem aprendido a lidar com essas novidades, né? Paulinho, questão de rotina da semana. É muito parecido com o que você fazia no Brasil? Você está tendo que se adaptar a novidades? 2 vezes por dia, mais academia, menos academia? Como é que está sendo esse início nessa parte de cotidiano do dia a dia de treinamento? Não, é um pouco diferente, né? Porque a Love, como ela está vinculada aos clubes, a Love comprou uma quantidade gigantesca de clubes, né? De base. Os clubes aqui de base, eles são clubes privados, né? Inclusive, alguns brasileiros, vocês viram aí, montaram seus clubes aqui, tem diversos brasileiros trabalhando aqui nos Estados Unidos inteiros, são clubes privados. E a Love adquiriu alguns deles, onde nós estamos inseridos. Então, qual é a ideia da Love? Esses clubes, eles têm aulas individuais, aulas particulares, aulas em grupo durante o dia, e eles têm o treinamento das equipes do final de tarde e noite. É uma coisa gigantesca, você não tem ideia da quantidade de garotos e garotas fazendo voleibol. Pra você ter ideia, eu estou num clube que chama A5, é um dos principais dos Estados Unidos. Só aqui em Atlanta e Tennessee eles têm 4 unidades. Pra você ter ideia, só na unidade que eu estou, tem quase 900 crianças. É uma coisa absurda. Pra você ter uma ideia, ele tem o time de 13 anos, time de 14, time de 15. Mas ele não tem só o time de 13 e 14, que ele tem o 13-1, o 13-2, o 13-3, o 13-4. No mínimo, por idade, ele tem 4 times. As idades que ele tem um número maior de meninas, 14, 15, 16 anos, eles têm 14-7, 14-6, 14-7, às vezes 8. Então, tem 8 times, diversos níveis da mesma idade. Então, é um absurdo. Essas meninas, elas fazem aulas individuais, particulares, de fundamentos, que era uma aula de levantamento, uma aula de recepção. Então, elas contratam os treinadores para aulas particulares, tem aulas em grupos e tem os treinamentos das equipes. Pra você ter uma ideia. Então, isso inicia ali no período da tarde, 2h30, 3 horas, e vai até 9h30 da noite, 10 horas. Qual a ideia da Love? Usar o período que esses clubes estão livres para treinar. Então, a ideia seria treinar uma vez só de manhã, fazer um período e tal. Houve, no decorrer, algumas adaptações. Eu, por exemplo, em virtude do frio, e também discussões com as jogadoras, a própria Robson falou para mim que eu conversava muito com o Kira ali, que isso era um sistema da seleção americana na Califórnia por causa do calor.
ele não conseguia treinar 2 períodos por causa do calor. Então, ele fazia esse período. Só que uma das situações que a Kelsey me relatou é que algumas jogadoras como ela não se adaptavam bem porque se sentiam muito cansadas, não rendiam após um treino com bola intenso fazer a preparação física. Então, eu tenho feito algumas adaptações. Eu tenho uma flexibilidade maior, porque o meu clube tem 14 quadras. Então, apesar de ocorrer ainda algumas aulas, alguns treinamentos, eu consigo usar à tarde. Então, eu tenho treinado 2, 3 da tarde. Eu tenho que terminar por volta das 5, 5h30. E tenho usado o período da manhã para fazer a parte física. Então, alguns dias eu divido, como no Brasil. Não como no Brasil, porque no Brasil, normalmente, a gente treina também parte técnica pela manhã, parte técnica e física. A gente divide o treinamento e a parte tática à tarde. Eu tenho, na maioria das vezes, feito parte física pela manhã, parte técnica, tática à tarde. Mas eu tenho acrescentado alguns grupos de atletas no período da manhã também, para complementar esse trabalho técnico. Por exemplo, a jogadora que veio do college, precisa melhorar os fundamentos de fundo de quadra. É um período que a gente usa um pouco. Treinamentos específicos de levantamento, de recepção. Alguns dias da semana a gente também treina de manhã. Então, está muito similar ao Brasil que eu tenho feito. Não com a mesma carga, não diariamente no mesmo sistema, mas está próximo para exatamente poder aproveitar o tempo. Mas a ideia da LOVB é um período, né, e aí dar continuidade com os clubes. Tal. Em algumas localidades como a minha, que tive sorte, né, e gosto de treinar, e acho necessário que elas se desenvolvam mais especificamente nos fundamentos, a gente tem usado isso. Né? Alguns dias, 2 períodos, e alguns dias, 1 período, tudo junto. Então, eu tenho feito uma mescla, digamos assim, Daniel, estamos no meio do caminho, entre um período, tudo junto, e o sistema brasileiro. A gente está ali no meio do caminho, nessa adaptação. Mas elas têm gostado desse processo, né? Porque aí você não perde muito tempo no trabalho técnico, tático, com as coisas individuais. Paulinho, essa semana eu acompanhei uma entrevista do Capitão Carlão num podcast e ele mencionou a opinião dele, e que eu concordo já de antemão, em relação a essa precoce especificidade de uma função na formação. E pelo que você me relatou, com essas regras vindas do college e, de repente, adaptadas agora para a LOVB, é muito mais latente aí nos Estados Unidos, né, essa condição de, como você disse, pô, se não há limite, são 15 substituições, então a sua levantadora vai sempre atuar no fundo, ela vai ter pouca noção de bloqueio, a sua oposta não vai atacar do fundo, então ela vai ter pouco recurso para essa bola da segunda linha. Como você vê isso para a formação a médio e longo prazo? E outra questão que eu gostaria de levantar, é uma curiosidade minha, e acredito que da nossa audiência também, há uma grande diferença entre praticantes na iniciação, garotos e garotas, e há também a pretensão de criar-se uma liga mais profissional, algo que dê continuidade após o período universitário para esses atletas que almejam se profissionalizar, né, continuar a carreira e não seguir uma carreira de formação pós-universidade e seguir jogando, mas nos Estados Unidos, também no voleibol masculino? Não escutei nada em relação ao voleibol masculino. O que eu escutei 2 dias atrás é uma formação de uma nova liga feminina. Né? A princípio, respondendo de trás para frente, com relação à liga, não falando do masculino, mas a ideia da LOVB é essa. Né? Obviamente que é o voleibol internacional, é uma liga profissional de voleibol internacional aqui, com algumas modificações, mas aí são adaptações não em função do college em si, eles estão trazendo algumas coisas disso, mas é linkado ao futuro da Federação Internacional de Voleibol. Segundo os nossos diretores, a conversa com os dirigentes da Federação Internacional é para trazer essas novidades. Por exemplo, eles já testaram o 2 toques no Mundial, então tem uma ideia por esse sentido, então a LOVB está trazendo junto. Aumentar a substituição para 8, segundo consta dos diretores da LOVB, isso é uma ideia da Federação Internacional, por isso que eles estão trazendo para cá. Mas a ideia da LOVB é exatamente ter essa liga
que as jogadoras do college, do universitário, deem continuidade profissionalmente. E não necessariamente tenham que jogar fora dos Estados Unidos. Esse é o ponto da liga. Com relação à formação, eu concordo em gênero, número e grau com você e com o Carlão, né? Eu, particularmente, tenho outra visão completamente diferente. Aqui o americano ele especializa muito cedo. Você vê, eu vi uma menina, pra você ter ideia, lindo, mas uma menina de 8 anos treinando levantamento, né? Então você vê uma menina de 10 fazendo trabalho de líbero. Quer dizer, para mim é muito cedo. Eu tenho uma coisa comigo, talvez pela minha formação acadêmica, de ter estudado e de gostar muito de base, de ser muito criterioso com as questões técnicas. Eu acho que a formação, para mim, eu limitaria muito a especialização até uma certa idade. Então, por exemplo, para mim, eu colocaria 13 anos, todo mundo jogando em todas as funções, posição 3, zona 3 seria levantadora, sem trocas. Daí eu evoluiria para um 3-3. Daí eu evoluiria para um 4-2 sem infiltração. Daí eu evoluiria para um 4-2 com infiltração, para chegar no SIC-1. Eu só permitiria o líbero, na minha visão, a partir dos 15, 16 anos. Porque eu acho que você tem tempo. Tem a outra corrente que diz assim, mas aí você não vai preparar especificamente o jogador para a função. Poxa, eu acho que do 15 a 16, se você pensar até os 20, que é a média que a menina vai para o esporte profissional, claro que tem suas exceções, que 16, 17, 18 vai jogar fora, vai jogar internacionalmente, mas é a exceção, né? Às vezes até depois dos 20. Eu acho que você tem tempo de 4 anos, que é o que a gente pensava antigamente no Brasil, infanto juvenil 2 anos, juvenil 2 anos, para você especificar e essa jogadora ter a lapidação final, né? Você dá aquele último toque para ela estar no nível legal internacional, ou profissional, ou adulto, como a gente diria, entendeu? Então eu vejo uma formação muito mais criteriosa, dando possibilidade de todos os atletas desenvolverem todos os seus fundamentos, né? Qual é a grande dificuldade do voleibol mundial hoje? É você ter ponteiros passadores. Por quê? Porque não passa, não treina, não faz fundo de quadra, né? Por que você tem a dificuldade? Se todo mundo fizesse tudo, você teria uma qualidade muito maior em todos os setores. Aí você vai, a partir de uma certa idade, que eu diria 15, 16 anos, por aí, pensar na especificação em função da qualidade desse indivíduo, desse atleta, entendeu? Então eu vejo com outros olhos essa questão. Se eu gerenciasse alguma coisa, se eu fosse dono de um clube, com certeza o meu clube trabalharia dessa forma, com muito mais critérios de desenvolver muito mais por completo o atleta, não só em determinadas funções. Eu concordo totalmente. Você citou a Coutinho e é geralmente muito perceptível, né, a dificuldade que ela tem em executar fundamento mesmo, né, uma questão de fundamento. Então, eu estou 100% alinhado contigo. Tony melhorou muito, até comentei com ela. Eu falei, poxa vida, da época que você jogou no Brasil, você deu um salto, uma crescida absurda. Você ainda está longe do seu potencial, mas o que você cresceu é um absurdo. Bom, Paulo, eu queria sair um pouquinho agora do tema Loveby, né? Aqui no canal a gente tem toda quarta-feira o nosso quadro em que as pessoas mandam perguntas e a gente responde, e semana a semana a gente também acompanha bem de perto a Liga Italiana. Então, eu queria aproveitar a tua presença aqui para te perguntar o seguinte: esse Conegliano, ele tem te impressionado? Esse time é complicado, né? Você olha ali, melhor do que muitas seleções do mundo, né? Para mim, tem entre as principais jogadoras em sua função, né? Tá nesse time, e realmente é um time quase que imbatível. A gente só não diz que é imbatível porque no esporte não tem time invencível. Mas você pega todas as funções, ele está entre as melhores jogadoras em todas as funções. Então, para mim, é o melhor time do mundo, né? Tenho acompanhado, não muito, mas tenho acompanhado alguns jogos, acompanhei o Mundial, né? Então é um time muito difícil de ser batido, né? Tem ali a Gabi cada vez mais espetacular, tem a melhor levantadora do mundo, na minha opinião, né? Uma das melhores líberos do mundo,
Quer dizer, tem tantas jogadoras ali, a oposta está entre uma das melhores do mundo, quer dizer, tem Azul, e fora as opções, né? Ele tem uma ponteira que joga de vez em quando, que é titular da seleção da Polônia, que é uma das principais seleções do mundo, quer dizer, tem opções, para onde ele olhar, ele tem opções de escolher, e o time que colocar é sempre um time muito forte. Então, é realmente um time que pressiona, é um clube que se estruturou muito bem e tem dado um exemplo muito grande aí de organização, de investimento, de formação de equipe, né? E vai ser muito difícil de bancar ele aí nesses anos se continuar dessa maneira. Paulinho, na última resposta do Guja, você citou ali um pouco dessa nova liga que foi anunciada recentemente aí, a Major League Volleyball, inclusive com vamos dizer, a chancela da Federação Americana, né, que fez a divulgação. E a resposta imediata, principalmente das jogadoras selecionáveis, foi de criticar, né? Por que mais uma agora, se acabamos de lançar uma e temos um processo de longo prazo para solidificar? É esse o resumo geral do que você ouviu nesses dias aí, dessa nova liga que apareceu? Porque para os americanos sou um pouco assim, né? Para que tanto exatamente? Você não tem uma e de repente você abre 3, né? Aí você já vê, por exemplo, uma equipe que estava na PVF já foi para a MLV, né? Essa Major League. Quer dizer, então você mal estrutura um, você não está estruturado em um, você não tem uma liga que você diz, Estados Unidos tem uma liga profissional, aí você abre outra. Quer dizer, você vê uma divisão de forças, né? Divisão de investimentos. Eu não vejo, obviamente, com bons olhos. Obviamente, se você conseguir ter 2, 3, naquele lugar do mundo você tem mais de uma liga, né? Então é muito difícil, apesar do mercado aqui ele ser gigantesco, mas eu acredito que seria mais interessante você juntar forças, desenvolver, fixar uma liga e aí tentar ver o desenvolvimento dessa liga em termos de classificação, de subida, descida, acesso, decesso. Seria muito melhor juntar forças, na minha opinião. Talvez esse seja o incômodo das atletas, né? E a gente não sabe realmente o que vai acontecer, né? Eu particularmente, tenho focado muito na Love. A Love tem feito um grande trabalho. As dificuldades são gigantescas na formação de uma liga, do primeiro ano, tudo que você tem que fazer para começar, né? E você dividir a atenção, dividir todas as situações de investimento, mídia, tudo isso, obviamente que não é bom, né, para o voleibol americano. Agora, a gente está aqui trabalhando pela Love, e acredito que a Love tem feito um bom trabalho, os níveis dos jogos têm sido bastante interessantes, existe um equilíbrio aí bastante notório, né? Então, eu acredito num perde-ganha muito grande, até pela composição dos times, um tem determinadas coisas melhores que a outra. Então, eu acredito muito que a Love vai vingar, né? Então, a gente está trabalhando muito, com muito afinco para que isso aconteça. Prof, tenho certeza que essa experiência internacional, com toda essa vivência, com essas novidades também dentro da modalidade, vão trazer pontos de vista novos também, e você vai levar isso para a seleção brasileira. Chegando agora na seleção brasileira, eu acho que para esse 2025, uma sensação de prazer é o retorno, a novidade do resgate à seleção de novas. Há pouco foi mencionado também pelo Zé Roberto, né, essa situação. Em 2024, o Bernardo conseguiu adiantar isso e já rolou alguns jogos, inclusive competições amigáveis entre seleções no masculino. Quais são as expectativas e quais serão também, né, dentro desse calendário apertado, a periodização para que a gente tenha, de fato, o resgate da seleção de novas? Eu acho bem legal essa ideia. Eu sempre compactuei desse pensamento, né? Eu sempre fui muito mais a favor de uma seleção de novas. Você não limita a idade como sub-23, você tem uma preparação para outras atletas aderirem à seleção principal, né, no mesmo processo de treinamento, no mesmo processo de metodologia, e elas estarem mais acostumadas com esse desenvolvimento internacional, adquirindo experiência em competições menores, como você falou, e eu acho que esse é um processo muito saudável e que, graças a Deus, vai acontecer agora. Para mim, já devia acontecer desde a formação do Sub-23, eu sempre coloquei esse meu ponto de vista para o Zé, né? Que eu acredito que seria uma margem maior
de atletas, a gente teve, por exemplo, uma geração que durou muito mais, a geração bicampeã olímpica, e limitou a entrada de alguns atletas. Talvez naquele período com a seleção de jovens a gente teria, né, um desenvolvimento melhor, em algumas competições que termina sendo um acúmulo maior para a seleção principal, a gente possa ter essa participação da seleção de jovens. Ou no caso de bater competições no mesmo período, quer dizer, ou seja, você consegue fazer esse planejamento. Então eu vejo com excelentes olhos, acho que é o melhor caminho para o voleibol brasileiro, continuar pensando muito efetivamente na base, e a seleção de novos traz esse último degrau para a seleção adulta, né? Ela sai da base, ou já é adulta e está ali quase no nível da seleção nacional e começa a ter essa experiência internacional para não sentir tanto quanto quando vier para a seleção adulta, né? Acho que isso é um processo muito interessante. As jogadoras que passaram por isso tiveram um crescimento muito grande. Vi de Júlia Berg, Maninha, as últimas que, de algum momento, participaram da seleção adulta ali para ganhar experiência, e a gente viu na última temporada a Luzia, a Helena, e a gente tem outras com essa possibilidade, né? Então, acho que é muito bacana essa ideia que, enfim, que está vindo para a realidade. Você ouviu alguma coisa, Paulo, sobre essa chegada do Sullivan na seleção americana feminina? Se foi um nome bem aceito? Porque surpreendente, acho que foi um pouco, né? Você falou tanto de college aqui ao longo dessa entrevista, né? É um cara oriundo do voleibol universitário, né? Claro, com todo um passado com a seleção masculina. Chegou alguma coisa nos teus ouvidos? Não, isso que eu ia dizer. Não, o que chegou é que quando demorou, eu sempre perguntei para a Kelsey, né? E sempre o desejo das atletas era para uma pessoa que já tivesse experiência internacional, né? Elas falavam até alguns nomes estrangeiros, né? Não americanos, mas a gente escutou com a ida do Joe Sperol para presidente americano e a ida do Cart para o voleibol masculino, que o desejo deles é ter um americano no comando técnico, né? Elas tinham, segundo a Kelsey, um receio com relação a treinadores advindos do college, exatamente pela falta de conhecimento do voleibol internacional e essa diferença de regras, numa questão de adaptação, mas não é o que acontece com ele, porque apesar de ter vindo como treinador do college, ele tem uma bagagem muito grande internacional como líbero, como jogador da seleção americana, né? Não sei o quanto de conhecimento do voleibol feminino internacional tem. Também não conversei com ela após o anúncio do seu nome, né, o nome do Eric. Eu conheci no último jogo lá em Austin, né? A gente bateu um papo rápido ali na quadra no pós-jogo, mas falam bem, falam que ele fez um grande trabalho na universidade e vamos ver. Não tenho o que falar assim porque não conheço e não escutei após o anúncio dele, né? Vou iniciar aqui a nossa sequência derradeira de perguntas. Estamos nos aproximando aqui de 50 minutos de entrevista. Paulinho, 2025 acaba sendo um ano atípico, apesar de ser início de ciclo, por ser um ano de campeonato mundial. O ciclo anterior ele foi atípico porque ele teve 3 anos. O anterior foi atípico porque ele teve 5. O que esperar desse primeiro ano de ciclo já com o campeonato mundial? Porque normalmente era o ano que muitas jogadoras pediam uma pausa, pediam para dar uma descansada, só que esse ano, para muitas seleções, campeonato mundial é o grande, talvez, sonho de início de ciclo. Como vocês, a comissão, pretendem trabalhar esse primeiro ano de ciclo atípico? Eu acho que é o que você falou, existe uma nova mudança, né? Porque não tem mais aquele ano sabático no ano pós-olímpico, né? Porque além do ciclo estar diferente na sua configuração, com 2 campeonatos mundiais no meio, né? E um logo após a Olimpíada. Então, isso vamos entender como é que fica, porque a gente entende que o Campeonato Mundial é um campeonato de suma importância, né? Digamos que seria o segundo campeonato mais importante entre todos, né? Logo após os Jogos Olímpicos, né? As Olimpíadas. Então, vai mudar tudo em termos de planejamento, né? Então, o que eu vejo com bons olhos é a ideia, pelo menos o que eu escutei da Federação Internacional, de ter um calendário com somente 2 competições internacionais, né? E aí dando um período de recuperação física e mental
principalmente para essas atletas que estão inseridas nas principais ligas nacionais e também representam seus países nas suas seleções. Eu acho que isso é o principal ponto, para mim, dessa mudança. Se você conseguir, pelo menos, dividir esse período de recuperação dela entre a temporada de clubes e entre a temporada de seleções, nos dois períodos, um período de recuperação, eu acho que isso é fundamental para a longevidade, para a qualidade do desporto, né? Em termos de competição, vai mudar tudo exatamente pela importância do Campeonato Mundial. Então, eu acredito que todas as equipes vão continuar com suas forças máximas, né? Eu acho que vai vir um ajuste interessante dessa recuperação e aí você pode usar todo mundo, que houve essa recuperação, esse tempo de descanso, né? Então, eu vejo uma situação muito interessante. Vamos ver se na prática isso se confirmará, né? Eu vejo um ciclo assim mais equilibrado, mais, né, menos exaustivo para as jogadoras nesse quesito de não ter folga, sair direto. Acho que isso é uma ideia da Love também que é muito interessante. É uma liga mais curta, com um número menor de jogos. A ideia que eu já escutei, esse ano a gente joga um jogo por semana, um jogo só, e o Love Weekend com 2 jogos na outra semana. Já escutei que talvez a ideia para o próximo ano seja um jogo por semana, um jogo dentro, um jogo fora, que é a ideia de não ter uma quantidade muito grande de jogos, uma liga muito desgastante, tal. E eu acho que isso vem para compactuar muito com essa situação de longevidade das jogadoras, né? Então eu vejo com bons olhos essa mudança de calendário internacional. Assim, e a exigência, o Campeonato Mundial, o ano seguinte, né? Aí outro Campeonato Mundial, Olimpíada, quer dizer, muito bacana essa ideia, pensando nesse equilíbrio entre descanso e exigência, né? Profe, que resenha, hein? Passa voando aqui o papo, respostas pertinentes que engrandecem aqui a nossa visão macro, né, da modalidade. Tudo muito novidade, né? Para vocês que estão aí trabalhando e para o público que consome, mas pelo que a gente tem acompanhado, tem sido muito bem aceito, tanto pela comunidade do voleibol, que é gigantesca aí, né? Não é nada incomum a gente ver imagens de milhares de atletas praticando a modalidade dentro de um ginásio ou centenas de quadras outdoor, num voleibol de praia. O que será que vai ser o grande atrativo para que, com a consolidação da Love, de uma liga profissional nos Estados Unidos, atraia também o interesse de grandes nomes, de nomes realmente que estão não só em ascensão no voleibol internacional, mas que são grandes realidades. Por exemplo, de repente, uma Egonu jogando a liga nos Estados Unidos, a Gabi interessada com um poder financeiro que concorra também com essas outras grandes potências. O que você acha que pode ser o grande diferencial para que isso ocorra num futuro breve? Eu acho que é o somatório dos fatores que eu mencionei aqui, né? Ter uma liga bem estruturada, né? Você está num país com uma boa qualidade de vida, você está jogando no mais alto nível, mas uma liga que não seja tão exigente em termos de calendário, que te propicie um calendário mais equilibrado, né? Com o sonho de todo mundo, pelo menos meu como profissional, seria ter um jogo por semana, onde se houvesse uma preparação durante a semana, joga um jogo por semana e tem uma liga. Então, acho que isso traz realmente um desejo muito grande. Eu acredito que a consolidação disso, a gente já tem bons níveis de jogos. Obviamente que pode ser melhor com a vinda dessas principais atletas. Isso, com o crescimento da liga, um maior investimento, uma abertura do mercado, uma equiparação salarial com as principais ligas, eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. E aí você tem o atrativo dos outros fatores, né? Exatamente o que eu estou mencionando aqui. Um equilíbrio maior da liga, menos desgaste, uma qualidade da mais alta, uma qualidade de vida, tudo isso junto, né, traz aí a Love como uma grande possibilidade de mercado para qualquer jogadora. E o desejo da Love é ter essas atletas, né? Não é à toa que tem treinadores internacionais, não só eu, 2 italianos, 2 das seleções americanas masculina e feminina, e de olho nesse principal mercado, de trazer. Já tem diversas estrangeiras aqui, se eu não me engano, tem uma quantidade imensa, eles citaram, mas me foge a memória aqui,
o número de países que já estão representados na LOVB, mas eles estão de olho exatamente nas principais jogadoras, né? Essa é a ideia no futuro próximo, e algumas jogadoras já demonstraram interesse desde o ano passado. Obviamente, por ser novidade, algumas ainda, né, com o pé no chão, preferiram continuar nas ligas estabilizadas, né? Mas eu não tenho dúvida que isso vai acontecer no futuro próximo, se não na segunda temporada. Eu acho que a terceira começa aí a pintar já alguns nomes interessantes, e pelo menos é a visão que eu tenho. Paulo, o que eu acho muito bacana é ver um cara como você, com tantos anos aí de estrada, né, de experiência, ainda se preocupar em, nas suas palavras, né, em aprender, em buscar coisas novas, né? Então, queria te perguntar o seguinte, para o Paulo Coco, qual foi o grande ensinamento da Olimpíada de Paris? O que você tirou de lição da Olimpíada? E para fechar mesmo, Mundial na Tailândia, está previsto aí um período de aclimatação na Europa, em Portugal, para ir já se adaptando confuso ou não? Tomara que a gente vá lá, né, para Rio Maior, né, Bruno? Ali, tomara. Bem bacana, estrutura boa. Quer dizer, vamos ver, a gente está conversando sobre isso, a gente já tem a VNL toda definida, estamos conversando das possibilidades aí de adaptação. O Zé está vendo, o Zé teve na Itália, né? Está com intenção de vai para a Turquia, já teve na Turquia, está com intenção de vir para cá, para os Estados Unidos também, quer dizer, está olhando e está mapeando as situações de melhor preparação para a gente. Eu acho que é sempre esse grande aprendizado, né? Não só da Olimpíada, mas todas as competições. A gente está cada vez pensando mais no trabalho de excelência, de mais alto nível. A gente tem, cada competição que passa, cada ano que passa, a exigência ela aumenta para a gente, os times são melhores, os times são mais altos, os times são mais fortes, né? E a gente tem que estar melhorando o nosso nível de jogo. É importante que as jogadoras estejam jogando nesse mais alto nível, né? Que a Superliga cada vez mais melhore o seu nível, porque quem joga no Brasil tem que estar sendo exigida, porque sempre a gente é exigido ao máximo com a seleção brasileira em qualquer competição. A gente viu ali um Japão que fez uma final de VNL, está fora dos 8 na Olimpíada. Então, isso tem sido uma tônica do voleibol feminino, né? A gente tem ali diversas seleções que podem brigar pelo título. Obviamente que a gente tem sempre aquelas 6, 7 de maior nome, maior tradição, que normalmente estão ali, mas você sempre tem 12 que podem competir, brigar e ganhar de qualquer uma, né? A gente tem o exemplo da Dominicana no pré-olímpico. Então, a gente está sempre de olho aberto, muito preocupado com essas formações, e o que exige do nosso trabalho, cada vez mais, ter uma qualidade melhor de sua execução, né? A gente trabalhar melhor tecnicamente, a gente trabalhar melhor coletivamente, né? Tá na ponta dos cachos, como a gente diz no linguajar, fisicamente, porque a gente é sempre muito exigido na nossa temporada, né? Então, quer dizer, não dá para fazer mais ou menos, senão a gente não vai conseguir se manter entre as melhores seleções do mundo. Então, tá de olho nesse processo, não é um processo só de seleção brasileira, é muito importante o período de clubes, não só a gente está se desenvolvendo, aprendendo, acompanhando o que está acontecendo internacionalmente, mas as jogadoras também estarem se preparando bem. Não dá para se preparar só quando chegar na seleção, né? Então, é uma coisa de longo prazo. Eu sempre dou exemplo de treinamento como um tratamento homeopático. Então, não é simplesmente chegar lá e tomar uma injeção porque eu tenho uma dor aguda e resolver um problema anti-inflamatório. Eu preciso estar ali para exatamente estar bem o tempo inteiro, poder ser exigido ao máximo fisicamente, mentalmente, principalmente, né? Cada vez a gente tem que ter mais forte mentalmente para aguentar as exigências de pressão que a gente tem, porque isso os nossos adversários vão nos exigir. Então, acho que essa é uma preparação global que a gente tem que ter constante, né? No dia a dia aqui, eu preciso estar pensando em alguma coisa que vai acrescentar o meu trabalho, não só para o meu time, mas para a seleção, para o meu país, e trazer alguma coisa que no trabalho vai agregar, para a gente continuar
tendo a possibilidade de brigar para as primeiras colocações. É uma aula, moçada. Como disse o Guja, 1 hora passou voando. A gente teria aqui mais assunto para dobrar esse tempo. Mas, Paulinho, eu te agradecer muito pelo seu tempo, pela disponibilidade. Boa sorte desse desbravar novos desafios, né? Desbravar novos terrenos, desbravar um novo cenário, e que tudo termine bem e que esse ciclo seja um ciclo virtuoso mais uma vez. Obrigado, cara. Obrigado, Daniel, que eu agradeço você, o Guja, o Bruno pelo papo, sempre muito prazeroso, além de falar com vocês, mas discutir sobre voleibol, falar do que tem acontecido aí no mundo, pensar no nosso voleibol, a gente ter a possibilidade de continuar competindo entre as melhores e se manter entre as melhores equipes do mundo, né? Isso que é o grande legado que a gente sempre pensa. E esse desafio é que nos motiva, né? Coisas novas, coisas para onde a gente pode crescer, por onde a gente pode aprender mais. E eu tenho aprendido muito, graças a Deus. Isso tem sido um ponto fundamental para mim. Isso tem me dado muito prazer de estar aqui, apesar da dificuldade de estar longe do país, um pouco longe da família, apesar da família ter estado aqui comigo até agora e ser apenas um voo direto, né? Então, acho que tem sido uma oportunidade muito bacana. Agradeço a Love de ter dado essa oportunidade, a seleção, a CBV de permitir, o Zé também lhe dá força. E vamos lá, vamos aproveitar esse tempo aqui para aprender. É isso. Bruno, Guja, obrigado mais uma vez pela presença, pelas perguntas. Audiência, obrigado. Não se esqueçam do like assim que vocês terminarem de ver esse conteúdo. A gente se vê numa próxima. Um abraço. Obrigado.